Você já se perguntou por que o peso da culpa parece crescer a cada dia, mesmo quando tenta esquecer os erros do passado? Por que aquela voz interior não se cala, sussurrando que você não merece perdão, que cruzou uma linha da qual não... A volta! Se você está assistindo a este vídeo, é porque algo em seu coração reconhece que existe uma ferida profunda, um abismo entre quem você é e quem deveria ser. Uma dor que nem o tempo, nem as distrações conseguem curar completamente. Eu quero que você saiba, antes de qualquer coisa, que esse sentimento que você carrega não é sinal de fraqueza. É sinal de que sua alma ainda está viva, ainda é capaz de discernir entre o certo e o errado, ainda anseia pela luz, mesmo quando se encontra perdida nas sombras. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam esse mesmo peso, essa mesma angústia silenciosa que os desperta de madrugada e os acompanha durante o dia como uma sombra persistente. Você não está sozinho nessa jornada e, mais importante ainda, você não está condenado a carregar esse fardo para sempre. Quando olhamos para as páginas sagradas da história humana, encontramos figuras que caminharam por trilhas semelhantes à sua. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério e assassinato, quebrando 2 dos mandamentos mais sagrados. Pedro, o discípulo corajoso, negou conhecer Jesus 3 vezes na hora mais crítica. Paulo, antes de se tornar o grande apóstolo, perseguiu e matou cristãos inocentes. E ainda assim, todos eles encontraram o caminho de volta para casa. Todos eles experimentaram a transformação radical que vem do arrependimento sincero. O que você está vivendo não é apenas um problema psicológico ou emocional que pode ser resolvido com técnicas de autoajuda ou pensamento positivo. É uma batalha espiritual que se desenrola nas profundezas de sua alma, um confronto entre a luz e as trevas que habitam dentro de você. É o eco de uma separação ancestral, a lembrança dolorosa de que fomos criados para algo maior, para uma comunhão perfeita com o Criador, e que nossos erros e pecados criaram um abismo que parece intransponível. Billy Graham, esse gigante da fé que tocou milhões de corações ao redor do mundo, ensinou que o arrependimento sincero não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma revolução completa do coração. É a diferença entre simplesmente lamentar as consequências de nossos atos e experimentar uma transformação profunda que nos reconecta com o nosso propósito original. Mas por que esse processo é tão difícil? Porque parece que algumas pessoas conseguem facilmente virar a página, enquanto outras ficam presas em ciclos intermináveis de culpa e vergonha. A primeira razão pela qual o arrependimento verdadeiro é tão desafiador está relacionada ao orgulho profundamente enraizado em nossa natureza humana. Desde o Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais escolheram confiar em sua própria sabedoria, ao invés de obedecer ao Criador, o orgulho se tornou uma ferida primordial que infecta todos os aspectos de nossa existência. Arrepender-se sinceramente significa reconhecer que não somos os arquitetos de nossa própria salvação, que nossa força de vontade e boas intenções não são suficientes para nos purificar. Significa admitir que somos completamente dependentes da graça divina. E isso vai contra tudo que nossa cultura moderna nos ensina sobre autonomia e autossuficiência. Quando você tenta se arrepender, mas sente uma resistência interior, uma voz que sussurra que você pode resolver tudo sozinho, que só precisa se esforçar mais, você está enfrentando essa antiga batalha entre o orgulho e a humildade. É como se houvesse 2 naturezas guerreando dentro de você. Uma que clama por independência e controle, e outra que reconhece sua necessidade desesperada de um Salvador. Essa tensão não é sinal de que você não é sincero em seu desejo de mudança, mas sim evidência de que está travando a batalha mais importante de sua vida espiritual,
A segunda razão que torna o arrependimento tão complexo é a natureza enganosa do coração humano, que frequentemente confunde remorso com arrependimento verdadeiro. O remorso é uma emoção que surge quando enfrentamos as consequências de nossos atos, quando a dor e a vergonha se tornam insuportáveis. É como Judas, que sentiu tanto remorso após trair Jesus, que se enforcou, mas nunca chegou ao arrependimento genuíno que o levaria de volta aos braços do Mestre. O arrependimento verdadeiro, por outro lado, não é apenas uma reação emocional às consequências, mas uma mudança fundamental de direção que nasce da compreensão de que nossos pecados não apenas nos prejudicam, mas quebram o coração de Deus. É como o filho pródigo que, mesmo quando estava faminto e desesperado, não voltou para casa apenas por causa de sua necessidade física, mas porque reconheceu que havia pecado contra o céu e contra seu pai. Quando você sente remorso, está focado nas consequências. Quando se arrepende verdadeiramente, está focado no relacionamento quebrado com seu Criador. É por isso que muitas pessoas ficam presas em ciclos viciosos de culpa, porque confundem a dor emocional com transformação espiritual. Elas sentem muito, mas não mudam de direção. Choram muito, mas não se voltam genuinamente para Deus. A terceira razão profunda pela qual o arrependimento autêntico é tão raro está relacionada ao medo de enfrentar a magnitude real de nossa condição espiritual. É mais fácil lidar com pecados superficiais, com falhas menores que podemos racionalizar ou minimizar, do que confrontar a realidade de que somos fundamentalmente separados de Deus por nossa natureza pecaminosa. Muitas pessoas tentam se arrepender de atos específicos, sem reconhecer que esses atos são apenas sintomas de uma doença espiritual mais profunda. É como tentar curar uma infecção, tratando apenas os sintomas na superfície da pele, ignorando que a causa real está circulando pelo sangue. O arrependimento verdadeiro exige que olhemos para o espelho da lei de Deus e reconheçamos não apenas que fizemos coisas erradas, mas que somos pessoas quebradas, que precisam de um milagre divino para serem restauradas. Isso é aterrorizante para muitos, porque significa abrir mão da ilusão de que somos basicamente bons e apenas precisamos de alguns ajustes. Significa reconhecer que, sem a graça transformadora de Deus, somos incapazes de produzir a mudança real que nossa alma anseia. É por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não porque a riqueza material seja intrinsecamente má, mas porque frequentemente ela nos permite criar camadas de proteção que nos impedem de confrontar nossa verdadeira condição espiritual. A quarta razão que explica a dificuldade do arrependimento sincero é a influência das feridas emocionais não curadas, que distorcem nossa percepção de Deus e de nós mesmos. Muitas pessoas carregam cicatrizes profundas de rejeição, abandono, abuso ou negligência que criam filtros através dos quais interpretam todas as experiências espirituais. Quando alguém cresceu em um ambiente onde o perdão era condicional, onde o amor precisava ser conquistado através de performance, onde a aceitação dependia de ser bom o suficiente, torna-se quase impossível compreender a natureza radical da graça divina. Essas feridas sussurram mentiras como: você precisa primeiro se consertar para ser aceito por Deus. Se você realmente mudasse, não cometeria os mesmos erros. Deus está cansado de perdoar você. Você já esgotou sua cota de chances. Essas mentiras se infiltram no processo de arrependimento e o sabotam desde dentro, fazendo com que a pessoa fique presa em ciclos de autoflagelação espiritual, ao invés de correr para os braços amorosos do Pai Celestial. É como tentar enxergar um belo jardim através de janelas sujas. A beleza está lá,
mas nossa visão está distorcida pelas marcas do passado. O arrependimento verdadeiro frequentemente requer não apenas que reconheçamos nossos pecados, mas que também permitamos que Deus cure as feridas que nos impedem de receber seu perdão. É um processo de dupla cura. A cura da culpa pelos pecados cometidos e a cura das feridas que nos impedem de crer que somos verdadeiramente perdoados. A quinta, e talvez mais sutil razão pela qual o arrependimento genuíno é tão desafiador, está relacionada ao fato de que ele exige que abandonemos não apenas nossos pecados óbvios, mas também nossos mecanismos de enfrentamento, nossas estratégias de sobrevivência, nossos ídolos escondidos que nos dão uma sensação de controle e segurança. Muitas vezes, nossos pecados não são apenas atos de rebelião, mas tentativas desesperadas de encontrar vida, propósito e significado fora de Deus. A pessoa que mente compulsivamente pode estar tentando controlar como outros a percebem, porque sua identidade está fundamentada na aprovação humana. Aquele que se entrega ao vício pode estar tentando escapar de uma dor emocional que parece insuportável. O indivíduo que busca poder e controle sobre outros pode estar tentando preencher um vazio que só Deus pode satisfazer. O arrependimento verdadeiro significa não apenas parar com esses comportamentos, mas encontrar em Deus aquilo que estávamos buscando através de meios errados. É como pedir a alguém que está se afogando para soltar a tábua podre a qual está se agarrando e confiar que você irá salvá-lo. Mesmo que a tábua não esteja realmente ajudando, ela proporciona uma ilusão de segurança que é difícil de abandonar. É por isso que o arrependimento frequentemente vem acompanhado de uma sensação de morte, porque, de certa forma, estamos morrendo para maneiras antigas de encontrar significado e vida, confiando que Deus nos dará algo infinitamente melhor. Em troca, compreender essas razões profundas não é para desencorajá-lo, mas para ajudá-lo a reconhecer que a batalha que você está travando é real, significativa e digna de ser lutada. Cada obstáculo que você enfrenta no caminho do arrependimento verdadeiro é, na verdade, uma oportunidade para experimentar a graça transformadora de Deus de uma forma mais profunda. Quando você reconhece que seu orgulho está resistindo à humildade necessária para o arrependimento, pode clamar pela graça que quebra o coração de pedra e o substitui por um coração de carne. Quando percebe que está confundindo remorso com arrependimento, pode pedir ao Espírito Santo para revelar a diferença e guiá-lo à verdadeira mudança de direção. Quando se sente paralisado pelo medo de enfrentar a magnitude de sua condição espiritual, pode lembrar que Deus já conhece tudo sobre você e ainda assim o ama incondicionalmente. O arrependimento sincero não é um evento único, mas um estilo de vida, uma postura constante de humildade e dependência de Deus que reconhece nossa necessidade contínua de sua graça. É como respirar, algo que precisamos fazer continuamente para manter nossa vida espiritual saudável. Não é sobre alcançar uma perfeição que nos torna dignos do amor de Deus, mas sobre viver em uma honestidade radical que nos mantém conectados à fonte de toda vida e transformação. Billy Graham frequentemente ilustrava o arrependimento usando a imagem de dar meia volta. Imagine que você está caminhando em uma estrada escura, afastando-se cada vez mais da luz. O arrependimento é o momento em que você para, reconhece que está indo na direção errada e deliberadamente se vira para caminhar em direção à luz. Não é apenas parar de andar na direção errada, é ativamente escolher uma nova direção. E aqui está a beleza da graça. No momento em que você se vira em direção a Deus, mesmo que ainda esteja longe, Ele já está correndo em sua direção, como o pai do filho pródigo que o viu ainda de longe e correu para abraçá-lo. O processo
de arrependimento sincero frequentemente começa com aquilo que os mestres espirituais chamam de convicção do Espírito Santo. É aquele momento em que, através da palavra de Deus, de um sermão, de uma conversa ou mesmo de um momento de silêncio, você subitamente vê seus pecados como Deus os vê. Não é condenação, embora possa ser doloroso, mas revelação. É como se alguém acendesse uma luz em um quarto escuro e você pudesse finalmente ver não apenas a sujeira que havia acumulado, mas também a beleza do quarto que estava escondida pela escuridão. Essa convicção é, na verdade, um presente de Deus, uma demonstração de seu amor, porque ele se importa o suficiente com você para não deixá-lo confortável no pecado que está destruindo sua vida. Quando essa convicção chega, você tem uma escolha crucial. Pode endurecer seu coração, justificar seus atos, culpar outros ou as circunstâncias, ou pode responder com humildade e abertura. A resposta humilde é o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus, que é diferente da tristeza mundana. A tristeza mundana foca nas consequências e frequentemente leva ao desespero. A tristeza segundo Deus foca no relacionamento quebrado com Deus e leva ao arrependimento que não traz pesar. O verdadeiro arrependimento sempre envolve 3 elementos essenciais que trabalham juntos como uma corda de 3 dobras que não se quebra facilmente. O primeiro é o reconhecimento intelectual do pecado. Sua mente compreende que você violou a lei de Deus e quebrou o relacionamento com Ele. Não é apenas admitir que cometeu erros ou que ninguém é perfeito, mas, especificamente, reconhecer que seus atos foram pecaminosos aos olhos de um Deus santo. O segundo elemento é a dor emocional pelo pecado. Seu coração fica genuinamente entristecido, não apenas pelas consequências, mas pelo fato de ter ofendido a Deus que o ama. É a dor de saber que você magoou aquele que morreu por você. O terceiro elemento é a mudança volitiva. Sua vontade deliberadamente escolhe se afastar do pecado e se voltar para Deus. É uma decisão consciente de abandonar o pecado e buscar uma nova maneira de viver. Mas aqui está algo que muitas pessoas não compreendem sobre o arrependimento. Você não precisa conseguir parar de pecar completamente antes de vir a Deus. Na verdade, você é incapaz de fazê-lo sem sua ajuda. O arrependimento verdadeiro é vir a Deus exatamente como você está, quebrado, confuso, ainda lutando, mas com um coração honesto que deseja mudança. É como uma criança que quebrou algo precioso e vem ao pai não porque já consertou o objeto, mas porque reconhece que fez algo errado e precisa de ajuda para tornar as coisas certas. O perdão de Deus não é algo que você precisa conquistar através do arrependimento perfeito. O perdão já foi conquistado por Jesus na cruz. Seu arrependimento é simplesmente a forma como você se apropria daquilo que já foi disponibilizado gratuitamente. É como receber um presente. Você não trabalha para merecê-lo. Você simplesmente estende as mãos para recebê-lo. A diferença é que suas mãos precisam estar abertas e, frequentemente, estão fechadas em punhos de orgulho, medo ou vergonha. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas pagou o preço pelos seus pecados, ele quebrou o poder que eles tinham sobre você. Seus pecados já foram julgados e condenados na pessoa de Cristo. Quando você se arrepende sinceramente e coloca sua fé em Jesus, você não está apenas sendo perdoado, você está sendo declarado justo, limpo, filho de Deus. É uma transformação legal e espiritual completa que acontece instantaneamente, embora suas experiências emocionais e comportamentais dessa realidade possam levar tempo para se alinhar. O processo de viver essa nova identidade é o que chamamos de santificação, o crescimento gradual na semelhança com Cristo. Haverá momentos em que você falhará novamente,
quando parecerá que não mudou nada, quando a velha natureza reacertará sua presença. Mas cada vez que isso acontecer, você pode voltar ao mesmo lugar de arrependimento e graça. Não é como se tivesse esgotado suas chances ou decepcionado Deus além do ponto de retorno. É como uma criança aprendendo a andar. Cada queda é uma oportunidade para se levantar e tentar novamente, sabendo que o Pai está ali para ampará-la. Uma das maiores mentiras que Satanás sussurra para aqueles que estão tentando se arrepender sinceramente é que eles já perderam muitas oportunidades, que Deus está cansado de perdoá-los, que desta vez foi longe demais. Mas a verdade é que enquanto há vida, enquanto seu coração ainda bate, enquanto você ainda é capaz de clamar a Deus, sua misericórdia está disponível. A Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, que seu amor é mais forte que a morte, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O arrependimento sincero também envolve uma mudança em seus relacionamentos e comportamentos. Não é suficiente apenas sentir-se mal pelo que fez. O verdadeiro arrependimento produz frutos visíveis. Se você mentiu, você começa a dizer a verdade. Se roubou, você faz restituição. Se magoou alguém, você busca reconciliação. Esses frutos não são a causa do perdão de Deus. Eles são o resultado natural de um coração verdadeiramente arrependido. É como uma árvore que naturalmente produz frutos quando está saudável. Às vezes, fazer esses frutos práticos pode ser um dos aspectos mais desafiadores do arrependimento. Pode significar conversas difíceis, consequências financeiras, perda de prestígio ou posição. Mas cada passo de obediência fortalece sua fé e confirma a realidade da transformação que Deus está operando em sua vida. É como exercitar um músculo. Pode ser desconfortável no início, mas cada repetição o fortalece. Uma das maiores alegrias do arrependimento verdadeiro é descobrir que Deus não apenas perdoa, mas restaura. Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que todas as consequências de seus pecados desaparecerão magicamente, mas significa que Deus pode usar até mesmo suas falhas passadas para sua glória e para o bem de outros. José disse a seus irmãos que o haviam vendido como escravo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Davi, após seu adultério e assassinato, escreveu alguns dos salmos mais belos sobre perdão e misericórdia. Paulo usou sua experiência como perseguidor da igreja para se tornar um dos maiores evangelistas da história. O arrependimento também transforma sua perspectiva sobre outros que pecaram. Quando você experimenta genuinamente a graça transformadora de Deus, torna-se mais compassivo com as falhas dos outros. Você compreende que todos são quebrados, todos precisam de graça, todos estão em uma jornada de crescimento. Isso não significa que você se torna permissivo com o pecado, mas que você se torna um canal da mesma graça que recebeu. À medida que você cresce nessa vida de arrependimento contínuo, descobrirá que sua sensibilidade ao pecado aumenta. Coisas que antes não o incomodavam começam a criar desconforto espiritual. Isso não é um sinal de que você está regredindo, mas evidência de que está se tornando mais semelhante a Cristo, que era perfeitamente santo. É como quando você limpa uma janela. Quanto mais limpa ela fica, mais você percebe até mesmo os menores pontos de sujeira que antes eram invisíveis. Essa crescente sensibilidade pode ser desencorajadora se você não compreender que é parte do processo de santificação. Você pode pensar, eu deveria estar melhor agora, porque ainda luto com essas coisas. Mas a verdade é que quanto mais você cresce espiritualmente, mas você percebe a necessidade contínua da graça de Deus. Os santos mais maduros da história foram também aqueles que se consideravam os maiores pecadores, não porque eram piores que outros,
mas porque viam mais claramente a perfeição de Deus em contraste com sua própria condição. O arrependimento verdadeiro também inclui uma mudança em sua devoção e práticas espirituais. Um coração genuinamente arrependido naturalmente busca mais de Deus através da oração, leitura da Bíblia, comunhão com outros cristãos e serviço. Essas disciplinas não são tentativas de conquistar o favor de Deus, mas respostas naturais ao amor que você recebeu. É como uma pessoa apaixonada que quer passar tempo com a pessoa amada. Não é uma obrigação, é um desejo. Muitas vezes, o processo de arrependimento revela áreas de sua vida que você nem percebia que precisavam de transformação. É como quando você liga uma luz forte em um porão que não visitava há anos. Você descobre coisas que nem sabia que estavam lá. Deus, em sua gentileza, geralmente não nos mostra tudo de uma vez, mas gradualmente ilumina diferentes áreas que precisam de sua graça transformadora. O arrependimento também pode trazer uma nova perspectiva sobre seu passado. Experiências dolorosas que você culpava apenas nos outros ou nas circunstâncias podem ser vistas através de uma nova lente, onde você reconhece sua própria contribuição. Isso não é para que você se torne excessivamente autocrítico, mas para que você possa experimentar cura completa através do perdão de Deus em todas as áreas. Uma das marcas mais belas do arrependimento sincero é como ele transforma não apenas sua relação com Deus, mas sua relação consigo mesmo. Muitas pessoas vivem com uma voz interior cruel, que constantemente as condena e critica. Quando você experimenta o perdão radical de Deus, essa voz perde seu poder. Você ainda reconhece quando peca, mas não fica mais paralisado pela vergonha e auto-ódio. Você aprende a se ver como Deus o vê, profundamente amado, completamente perdoado, sendo transformado diariamente. Essa nova perspectiva também afeta como você lida com as tentações futuras. Ao invés de lutar contra o pecado apenas através de força de vontade, que sempre falha eventualmente, você aprende a correr para Deus em momentos de fraqueza. Você desenvolve o hábito de orar. Pai, estou sendo tentado e sei que sou fraco. Por favor, me dê sua força e me ajude a escolher o que é certo. É uma dependência humilde que reconhece sua necessidade contínua da graça capacitadora de Deus. O verdadeiro arrependimento também produz uma paixão pela justiça e santidade que vai além de sua própria vida. Você começa a se importar com as coisas que importam para Deus, os pobres, os oprimidos, os perdidos. Você desenvolve um coração missionário que quer compartilhar a boa nova da graça que transformou sua vida. Não é motivado por obrigação religiosa, mas por gratidão transbordante. À medida que você continua nessa jornada de arrependimento e crescimento, descobrirá que Deus frequentemente permite que você ministre a outros que estão passando pelas mesmas lutas que você enfrentou. Suas cicatrizes se tornam credenciais para ajudar outros a encontrarem cura. Suas falhas passadas se tornam pontes de compaixão para alcançar corações quebrados. É uma das formas mais belas como Deus redime nosso passado doloroso. Haverá momentos em sua jornada quando você se sentirá como se estivesse caminhando através de um vale sombrio. O pecado parecerá mais atrativo do que nunca. As velhas tentações ressurgirão com força renovada. Você questionará se realmente mudou alguma coisa. Esses momentos não são evidência de que você não se arrependeu sinceramente. Eles são parte normal da batalha espiritual que todo cristão enfrenta. É nessas horas que você precisa se lembrar das promessas de Deus, da realidade de sua nova identidade em Cristo e da fidelidade daquele que começou uma boa obra em você e promete completá-la. O inimigo de suas almas trabalhará incansavelmente para desencorajá-lo,
fazê-lo duvidar da sinceridade de seu arrependimento, convencê-lo de que não há esperança para você. Mas você precisa aprender a reconhecer essas mentiras e respondê-las com a verdade da palavra de Deus. Quando Satanás sussurrar que você não mudou nada, você pode responder: sou uma nova criação em Cristo. Quando ele disser que você é irremediavelmente quebrado, você pode declarar: Deus está me transformando de glória em glória. Quando ele sugerir que Deus está cansado de perdoá-lo, você pode proclamar: nada pode me separar do amor de Deus. O arrependimento sincero não é apenas sobre corrigir erros do passado. É sobre abraçar a vida abundante que Jesus veio nos dar. É sobre descobrir seu verdadeiro propósito como filho de Deus. Sobre encontrar significado e alegria em servir aquele que o ama incondicionalmente. É sobre viver com a confiança de que, independentemente do que aconteça, você está seguro nas mãos de um Pai Celestial que nunca o abandonará. Enquanto você contempla essas verdades, lembre-se de que o arrependimento não é um destino, mas uma jornada. Cada dia traz novas oportunidades para crescer na graça, para se tornar mais parecido com Jesus, para experimentar mais profundamente o amor transformador de Deus. Não se desencoraje se o progresso parecer lento às vezes. Deus não está com pressa. Ele está interessado na transformação profunda e duradoura, não em mudanças superficiais que não resistem ao teste do tempo. A beleza do Evangelho é que ele encontra você exatamente onde você está, mas não o deixa onde você estava. Não importa quão profundo você tenha caído, quão escuro pareça seu passado, quão impossível pareça a mudança. A graça de Deus é maior que tudo isso. Ele é especialista em fazer coisas novas, em trazer vida de situações mortas, em criar beleza das cinzas de nossas vidas quebradas. Hoje pode ser o dia em que você finalmente para de carregar o peso da culpa e da vergonha que tem roubado sua alegria e limitado seu potencial. Pode ser o dia em que você reconhece que tentar se salvar através de seus próprios esforços é uma batalha perdida e que a verdadeira liberdade vem de se render completamente ao amor redentor de Deus. Pode ser o dia em que você deixa de lado a máscara da autossuficiência e abraça a vulnerabilidade libertadora de admitir que precisa desesperadamente de um Salvador. O convite de Jesus ainda ressoa através dos séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não está esperando que você se torne melhor antes de vir. Ele está esperando que você venha para que ele possa torná-lo melhor. Não está esperando que você tenha todas as respostas. Ele é a resposta. Não está esperando que você seja forte. Ele é sua força. O arrependimento sincero é simultaneamente a coisa mais difícil e mais fácil que você pode fazer. É difícil porque vai contra tudo em sua natureza carnal que quer manter controle, preservar orgulho, evitar vulnerabilidade. Mas é fácil, porque tudo o que você precisa fazer é parar de lutar e se render ao amor de Deus que já está perseguindo você, já está trabalhando em sua vida, já está preparando um caminho de volta para casa. Então, enquanto você reflete sobre tudo isso, permita que sua alma faça a pergunta mais importante. Não é hora de parar de carregar sozinho esse peso que você nunca foi destinado a suportar e finalmente descobrir a liberdade e a paz que vem de um coração verdadeiramente arrependido e perdoado?